Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nessa aula nós vamos estudar sobre os polígonos, certo? Vamos estudar um pouco de geometria. A gente vai aprender o que é um polígono, a gente vai aprender como identificar um polígono, quais são os tipos de polígono, certo? Então, na regra, o que é um polígono? Pela definição do livro, polígono é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta com sua região interna. Ixi, professor, eu não entendi nada. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Para eu saber que uma figura geométrica é um polígono, eu tenho duas regras principais para isso. A primeira regra é que ele tem que ser formado por segmentos tem um S, segmentos de reta. E a segunda é que ele tem que ser fechado. Como assim, professor? Não entendi ainda. Vamos lá. O que é um segmento de reta? Primeiramente, para eu saber, ou para relembrar, um segmento de reta nada mais é que uma reta com dois pontos, com o início e com o final. Isso aqui é um segmento de reta. Então, meu polígono, ele vai ter que ser formado por alguns desses caras aqui, alguma dessas retas, certo? Algum desses segmentos de reta. Então, se eu colocar aqui outro segmento de reta, vamos aqui, beleza. E aí? Eu tenho dois segmentos de reta aqui. Isso é um polígono? Na primeira regra bate. Ele é formado por segmentos de reta. Esse aqui é formado por segmento de reta? Sim, ó. Tem um, dois. Mas e o segundo? Ele tem que ser o quê? Fechado. E aí, ele é fechado? Não é fechado. Então, ele não é um polígono. Professor, e se eu colocar outro segmento de reta aqui? E aí? Virou um polígono? Agora sim. Ele virou um polígono, ó, formado por segmentos de reta e sua área fechada. Ele tem que ter uma área interna, a área de dentro. E aqui tem. Então, ó, é fechado e é formado por segmentos de reta ou retas. Então, ele é sim um polígono, certo? Então, a regra para eu saber se um polígono, se uma figura geométrica é um polígono é essa. Por exemplo, essa aqui é uma reta. Essa aqui é um polígono, sim ou não? 1, 2, 3, 4 semi-retas. Tem a área interna, a área de dentro. É fechadinho, certo? Ignora esse borrão aqui. Também é um polígono. Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui é um polígono, sim ou não? Não é, porque falta o quê? Falta ele ser fechado. Ah, professor, então se for fechado é um polígono, então isso aqui é um polígono, não é? Porque olha, tem a área de dentro, é fechado, beleza? Mas é um polígono sim ou não? Não. Por que, professor? Que não é. Se ele é fechado, mas ele tem que se formar o quê? Ser formado por segmentos de reta. Tem alguma reta aqui? Não tem. Então ele não é um polígono, certo? Então a primeira parte é bem simples, para a gente entender o que é um polígono e o que não é. Ele tem que ser principalmente formado por segmentos de reta e ser fechado para ele ter uma área interna, ou seja, o lado de dentro, certo? O lado de dentro. Nome dos polígonos. Para a gente saber o nome dos polígonos, a gente vai ter que saber algumas coisas sobre ele. Vamos pegar um triângulo aqui como exemplo. Pronto. Um triângulo como exemplo. Sempre que vocês verem polígonos, vai vir desse jeito. Geralmente é representado por letras maiúsculas. Ele tem dois pontos principais, que são os lados e também tem os vértices. Professor, o que é isso? O que é lado e o que é vértice? Vamos ver. O lado do triângulo
corresponde a um segmento de reta, ou seja, tem que ser a reta inteira. Então, como é que eu vou dar o nome desse lado? Por exemplo, quais os lados desse triângulo aqui? Qual é o primeiro lado, formado pelo início e pelo fim? Começa em quem? No A e termina onde? No C. Então, esse lado aqui, eu vou dizer que é o lado AC, certo? Geralmente ela é representada assim, ó, com a retazinha em cima. Então, esse aqui eu tenho um lado AC. Professor, tem mais lados? Tem. Ó, qual é esse lado aqui? Eu vou chamar ele de quê? De lado AB. Ou lado BA, tanto faz, certo? Tanto faz. Vou chamar ele aqui de AB. Tem mais algum lado? Tem, ó. Qual é o outro segmento de reta? BC. Ou CB, tanto faz da ordem que você faz. Não está errado também. Então, os lados de um polígono é o começo e o final da reta. E sempre vai ter as letras, certo? Professor, e o que são os vértices? É mais fácil. Os vértices são os pontinhos. Como é o nome desse vértice aqui? Vértice A. Como é o nome desse vértice aqui? Vértice C. Qual é o nome desse vértice aqui, desse pontinho? Vértice B. Então, o vértice é o encontro entre duas retas. Sempre que uma reta se encontrar com outra, eu vou encontrar um vértice, certo? Lado é o começo e o final da reta, e vértice é o encontro das retas, onde elas se encontram. Então, eu tenho o vértice A, B, C ou ACB, como você preferir, certo? Então, esses polígonos eles vão ter nomes especiais de acordo com a quantidade de lados que ele tiver. De acordo com a quantidade de lados que ele tiver. Aqui no livro, se você tem livro de matemática, tem a tabelazinha, essa tabela aqui, certo? Eu posso estar mandando depois para vocês também essa tabela no grupo, se vocês precisarem. Pode, em qualquer lugar da internet vocês encontram também o número de lados. De acordo com o número de lados ou de ângulos, você vai ver o nome do polígono, certo? Então, 3, quando ele tem 3 lados, vamos fazer aqui. 1, 2, 3 lados. Ó, 1, 2, 3, eu vou chamar ele de quê? De triângulo. Quando ele tem 4 lados, não é quadrado. Por que, professor, que não é quadrado? Porque um quadrado, ele tem que ser uma figura geométrica perfeita, com todos os lados iguais. No caso aqui eu não consegui fazer, mas é mais ou menos isso aqui que é um quadrado. Mas um polígono de 4 lados pode ser assim, ó. Ele não diz que tem que ser igual. Pode ser assim, ó. Pode ou não pode? Pode. Tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Por isso que o de 4 lados não é quadrado, é o quê? Quadrilátero. Porque pode vir distribuído de qualquer jeito. Eu não vou falar todos porque vai ficar cansativo, certo? Vocês podem ver essa tabela para vocês, mas conforme o número de lados aumenta, muda o nome. 5 pentágono, 6 hexágono, de acordo com o número de lados. Então, 3 é triângulo. Professor, e 2? Não tem, não? Por que eu não posso ter uma figura geométrica, um polígono, com 2 lados? Se eles têm que se encontrar, os lados. Então, aqui tem que estar ligado aqui, né? Que ele tem que estar 2 lados. Tem como? Não tem. Por quê? Porque não vira uma figura fechada. Então, é de 3 para frente. Por enquanto, a gente vai ficar nisso, certo? Entender o que é lado, entender o que é vértice, os nomes dos polígonos, saber identificar um polígono, certo? Depois a gente continua com esse assunto. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvidas, certo?